Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó, ele, os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, mendigo cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho. Quando ouviu dizer que era Jesus Nazareno, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos ameaçavam-no para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais forte: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, parando, disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem confiança, levanta-te, ele chama-te. Ele, deitando fora de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Tomando Jesus a palavra, disse-lhe: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Rabani, faz que eu recupere a vista. Então Jesus disse-lhe: Vai, a tua fé te salvou. No mesmo instante recuperou a vista e o seguia pelo caminho. Palavra da salvação. Comentário Marcos 10, de 46 a 52. São Beda. Mateus diz que recuperaram a vista dois cegos que estavam sentados junto ao caminho e que gritavam para o Senhor. Já Lucas, em uma ordem semelhante, diz que um cego recuperou a vista por obra do Senhor. E que nenhum sábio pense que os evangelistas escreveram coisas contraditórias, mas um escreveu de modo mais detalhado o que o outro omitiu. Deve-se, pois, compreender que um deles era mais importante, coisa que fica evidente pelo fato de Marcos lembrar tanto o nome dele quanto o do seu pai. Acaso aquele que podia devolver a luz ignorava o que queria o cego? Com efeito, para isto, ele exige que se peça. Para isto, exige que o coração se erga em oração. Com efeito, o cego julgou pouca coisa buscar algo além da luz, pois, conquanto pudesse receber o que quisesse, sem a luz, não poderia ver o que recebia. Em sentido místico, Jericó, que traduzindo-se significa lua, designa o defeito de nossa mutabilidade. Aproximando-se de Jericó, o Senhor devolve a luz ao cego, pois, vindo na carne e aproximando-se da paixão, conduziu muitos para a fé. Com efeito, não exibiu ao mundo o mistério do Verbo nos primeiros tempos da encarnação, mas poucos anos antes de sofrer. Pelo fato de, aproximando-se de Jericó, ter devolvido a vista a um único homem e, ao sair de Jericó, a dois, deu a conhecer que antes de sua paixão, pregou apenas para o povo dos judeus, mas depois de sua ressurreição e ascensão, manifestou pelos apóstolos os segredos profundos da divindade e da humanidade, tanto aos judeus quanto aos gentios. Quanto ao fato de Marcos falar de um único homem que recuperou a vista, diz respeito à salvação dos gentios, de modo que a figura fosse coerente com a salvação daqueles que instruía para a fé. Mateus, de sua parte, que escrevia seu evangelho para os hebreus que acreditavam, uma vez que partiria também para levar a notícia aos gentios, convenientemente, disse que dois recuperaram a vista, para ensinar que a graça da fé dizia respeito a ambos os povos. Partindo, pois, de Jericó, o Senhor, seus discípulos e uma grande multidão, um cego se sentava junto ao caminho mendigando, pois, subindo o Senhor aos céus, seguindo-o muitos dos fiéis,
e todos os eleitos desde o início do mundo, atravessando com ele a porta do reino dos céus, logo o povo dos gentios começou a ter a esperança da iluminação. Povo que mendiga, sentado junto ao caminho, pois, ainda sem entrar no caminho da verdade, se esforça por chegar lá. Uma vez reconhecida a boa fama do nome de Cristo, também o povo dos gentios quer fazer-se dele participante. Mas a eles objetavam muitos, primeiramente os judeus, depois também os gentios, para que o mundo, que deveria ser iluminado, não chamasse o Cristo em seu auxílio, mas nem mesmo o furor daqueles que os atacavam era forte o bastante para privar da salvação aqueles que estavam predestinados à vida. Ao passar, deu ouvidos ao cego que gritava, pois, por sua humanidade, compadeceu-se aquele que, pelo poder da divindade, afastou as trevas de nossa alma. Com efeito, uma vez que, por nossa causa, Jesus nasceu e padeceu, como que fez uma travessia, pois esta é uma ação temporal, mas ao estar firmemente parado, Deus dispõe de modo imutável todas as coisas. E o Senhor chamou o cego que gritava, quando, pelos pregadores, enviou a palavra da fé ao povo dos gentios. Esses pregadores, chamando o cego, mandam-no ter confiança, levantar-se e ir até o Senhor, quando, pregando aos ignorantes, ordenaram-lhes que tivessem a esperança da salvação, que se erguessem do torpor dos vícios e que se armassem dos esforços das virtudes. Uma vez deitada fora a capa, saltou aquele que, tendo lançado fora as amarras do mundo, com o andar desembaraçado da mente, se apressa em direção àquele que dá a eterna luz. Imitemo-lo, pois também nós não peçamos do Senhor riquezas, bens terrenos ou honras, mas a luz, a qual podemos ver novamente com os anjos e para a qual o caminho é a fé. Por isso respondeu ao cego: tua fé te salvou. Pois vê e segue aquele que pratica o bem compreendido. Com efeito, segue a Jesus quem pratica o bem, que compreendeu, quem o imita, quem não quer ter bom êxito nesse mundo, e quem tolerou as afrontas e as zombarias. Uma vez que, pelo deleite das coisas corporais, caiamos da alegria interior, ele mostrou com qual amargor se retorna para lá.